Eu nunca imaginei que a maior humilhação da minha vida aconteceria dentro da minha própria chácara, diante de mais de 200 pessoas, no aniversário do meu pai. Naquele dia, eu percebi que algumas famílias não querem apenas ferir, elas querem destruir. Tudo começou com um tropeço inocente, uma gota de bebida no sapato do meu pai, e terminou com ele gritando para todos ouvirem que eu era uma imprestável e que eu devia sair dali. As pessoas riram. Minha irmã completou a cena me expulsando da minha própria casa, e ninguém fez nada. Mas aquele momento, que parecia o meu fim, foi exatamente o que deu início à minha virada. Hoje eu conto essa história porque sei que muitas mulheres passam por isso sem voz. E eu quero que você ouça até o final. O que aconteceu depois daquela noite mudou tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca fui o tipo de pessoa que esperava reconhecimento. Cresci entendendo, desde cedo, que amor não era algo que se ganhava, era algo que se implorava. Sou Letícia Amaral, 32 anos, professora universitária de literatura e proprietária de uma chácara de 7.000 metros, localizada na zona rural de Itatiba, interior de São Paulo. A chácara era minha antes mesmo de eu fazer 25 anos, um investimento que construí com meu próprio trabalho, salários guardados, noites viradas corrigindo provas, dando aulas particulares e escrevendo artigos. Apesar de tudo isso, dentro da minha família, eu nunca passei de um detalhe. Meu pai, Carlos, e minha mãe, Helena, sempre tiveram orgulho da minha irmã mais nova, Bruna. Ela era a princesa, a filha perfeita, a estrela da família. Eu era apenas a que dava certo por obrigação, como se meu sucesso fosse algo incômodo, uma afronta silenciosa ao favoritismo que eles sempre fizeram questão de esfregar no meu rosto. Eles sempre preferiram a filha exagerada, mimada e sem limites, mas quando precisaram de espaço para comemorar o aniversário grandioso do meu pai, não hesitaram em telefonar, sorrindo, para pedir minha chácara emprestada. Pediram com a voz doce de quem nunca me deu carinho, e eu aceitei. Não por eles, mas porque, apesar de tudo, eu ainda tentava manter a paz. Eu deveria ter percebido os sinais. Toda a lista de convidados sendo controlada pela Bruna, a contratação de buffet de luxo, o palco imenso montado no jardim, o DJ, a arquibancada de luzes, os fotógrafos circulando como se estivessem registrando um casamento real. Até a mesa de doces tinha foto do meu pai e da Bruna em molduras douradas, e eu não aparecia em nenhuma. Eu era dona da casa, mas só lembraram de mim quando precisaram que eu abrisse o portão para os caminhões de fornecedores. Eu quis ignorar aquilo. Quis acreditar que talvez aquela festa fosse uma chance de finalmente me sentir parte da família. Me arrumei com calma, coloquei um vestido simples, mas bonito, prendendo o cabelo atrás da orelha como meu pai sempre disse que ficava feio. Sorri na frente do espelho, tentando acreditar que nada de ruim aconteceria naquela noite. Mas tudo desmoronou rápido demais. Entre mais de 200 convidados, muitos que eu nem conhecia, eu circulava tentando ajudar, oferecendo o que fosse preciso. As pessoas me olhavam com curiosidade, ninguém sabia que a chácara era minha. A irmã mimada tinha dito a todos que ela estava protegendo o sonho do meu pai, ter uma festa digna do status da família Amaral. Status que nunca existiu, mas que eles fingiam possuir. E então aconteceu. Caminhei até a mesa para servir uma taça de espumante ao meu pai. Ele sempre gostou de champanhe, e naquele momento eu só queria agradá-lo. Quando dei um passo para entregar, alguém esbarrou em mim por trás. Tropecei. A taça se inclinou. Um pouco de bebida espirrou no sapato recém-engraxado do meu pai. O silêncio que se seguiu foi cruel. Ele virou para mim com ódio nos olhos, o microfone ainda ligado na mão. A voz ecoou por toda a chácara: saia daqui, sua imprestável. Você não serve nem para ficar perto de mim. Risos. Gente gravando. Murmúrios. Eu senti meu rosto queimar, meus olhos arderem, minhas mãos tremerem. Antes que eu pudesse reagir, Bruna apareceu com um sorriso venenoso que ela conhecia tão bem: hoje é o dia do papai. Não estrague a festa dele. Saia daqui. Em segundos, senti o peso de todas as humilhações da minha vida esmagando meu peito.
E foi ali, naquele exato momento, que algo dentro de mim mudou para sempre. A menina que aceitava tudo morreu ali. Eu respirei fundo, ergui o rosto e, com uma força que nem eu sabia que tinha, peguei o microfone da mesa do DJ. O que eu disse naquela noite mudou meu destino, e destruiu o deles. Mas essa é só a primeira parte da história. Eu segurei aquele microfone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. As pernas tremiam, mas pela primeira vez na vida não era de medo, era de coragem. A música parou, o DJ congelou, o murmurinho silenciou. Mais de 200 pessoas viraram o rosto para mim, algumas segurando o celular com a câmera aberta, esperando eu chorar, pedir desculpas, sair correndo humilhada. Mas eu não dei a elas esse prazer. Boa noite. Para quem não me conhece, e claramente quase ninguém aqui conhece, eu sou Letícia Amaral, dona desta chácara onde vocês estão pisando agora. O impacto foi imediato. Conversas abafadas começaram, olhares se cruzaram. Eu continuei. Sabe aquela história de que essa festa foi organizada com muito esforço da família Amaral? Então, só esqueceram de mencionar que a única pessoa da família que realmente tem condições financeiras de sustentar algo assim, é justamente a filha que ninguém respeita. Meu pai tentou arrancar o microfone da minha mão, mas eu me desviei. Não, pai. Hoje, quem vai ouvir sou eu. Durante anos eu aceitei ser tratada como invisível. A Bruna sempre foi a princesa, a preferida, a filha perfeita. E eu? A que trabalha demais, a que nunca está bonita o suficiente, a que nunca é boa o suficiente. A imprestável, certo? Foi isso que o Senhor disse. Em público. Na festa realizada na minha propriedade. Tive vontade de chorar, mas segurei. Bruna revirava os olhos, fingindo que nada era verdade. Minha mãe escondia o rosto atrás de um guardanapo, como se estivesse com vergonha, não do que fizeram comigo, mas de eu falar. Pois esta noite acaba agora. A festa está encerrada. Eu quero todas as pessoas fora da minha casa. Algumas pessoas começaram a rir, achando que era exagero. Foi então que dei o golpe final, segurança. Sim, eu tinha contratado 2 seguranças para organizar o estacionamento e monitorar a entrada. Nunca imaginei que precisaria deles para expulsar minha própria família. Mas eles vieram imediatamente. Eu finalizei, todos têm exatamente 10 minutos para sair da propriedade. Quem não sair, eu aciono a polícia. E acreditem, eu não estou brincando. Ninguém ousou duvidar. O DJ começou a guardar os equipamentos com urgência. O buffet fechou correndo. As pessoas começaram a se levantar, constrangidas, tentando fingir que não estavam fugindo. Alguns cochicharam palavras como coitada, ficou louca, que vexame, mas eu não escutei com o coração, só com os ouvidos. Meu pai, vermelho de raiva, me encarou como se eu fosse um monstro. Você acabou com tudo. Não, pai. Quem acabou com tudo foi você. Quando me chamou de imprestável. Bruna veio atrás de mim, tentando manter a pose. Você vai se arrepender. Você sempre estraga tudo porque tem inveja da minha relação com o papai. Eu ri. Ri alto. Inveja? Inveja de ser tratada como um objeto de decoração? Inveja de ser bajulada por interesse enquanto não construiu absolutamente nada da própria vida? Não, Bruna. Eu nunca tive inveja. Eu só tive pena. Ela arregalou os olhos, tremendo de ódio. Enquanto os convidados iam embora, de cabeça baixa, eu fui para a entrada da chácara. A poeira levantada pelos carros me sufocou, mas eu fiquei firme, até o último sair. Quando o portão se fechou, eu estava finalmente sozinha. Não chorei. Não tremi. Não me arrependi. Pela primeira vez, senti a liberdade no peito. Mas a sensação durou pouco. Na manhã seguinte, meu pai estava parado em frente ao portão com minha mãe e Bruna, como se fossem donos do lugar. Minha mãe começou a gritar que eu precisava pedir desculpas imediatamente. Bruna ameaçou soltar versões da história na cidade. E meu pai,
meu pai disse que eu não tinha estrutura emocional para viver sozinha e que ele tomaria a chácara para ele, porque não era justo depois de tudo que ele fez por mim. Aquele dia foi o aviso. A festa havia sido apenas o começo. Eles estavam dispostos a me destruir. E eu não fazia ideia ainda do tamanho da tempestade que vinha pela frente. Quando meus pais apareceram no portão exigindo a posse da minha chácara, uma parte de mim ainda acreditava, ingenuamente, que aquilo era só raiva do momento, que depois eles se acalmariam. Mas, em questão de dias, percebi que o buraco era muito mais fundo. Começou com telefonemas. Primeiro, 1 ou 2 por dia. Depois, dezenas. Se eu atendesse, eram ofensas. Você destruiu sua própria família. Você sempre foi ingrata. Você precisa de tratamento psicológico. Se eu não atendesse, mensagens de voz, cada vez mais agressivas. Na segunda semana, Bruna publicou nas redes sociais um longo texto dizendo que eu fiz um escândalo desnecessário, que ruinei o aniversário do nosso pai e que sempre tive inveja da nossa família. Ela finalizou com uma frase venenosa: sangue não garante caráter. E foi o suficiente para atrair comentários de todos os conhecidos, pessoas que nunca estiveram na minha pele. Família é tudo, vocês precisam se perdoar. Casos assim acontecem quando uma filha é difícil. Que vergonha lavar roupa suja em público. Nenhum deles sabia a verdade. Nenhum deles sabia que, durante anos, eu fui tratada como inexistente. A diferença é que, dessa vez, eu não ia me calar. Enviei um comunicado simples ao meu advogado, Dr. Henrique, explicando tudo o que aconteceu e pedindo orientação. Ele leu em silêncio e respondeu: Letícia, eles não querem só uma desculpa. Eles querem poder. Querem tomar o que é seu. E vão usar qualquer estratégia emocional para isso. A pergunta é: você está preparada para lutar de verdade? Eu pensei por alguns segundos. Doeu perceber a resposta, mas era verdade, eu já venho lutando a vida inteira. Agora, eu só parei de apanhar. O advogado sorriu de um jeito triste, como que entende profundamente o tipo de guerra familiar que nasce do orgulho. Na semana seguinte, a perseguição ganhou uma nova forma. Meus pais começaram a frequentar o meu trabalho. Eu estava em uma reunião importante para uma possível expansão da minha empresa de arquitetura, quando a recepcionista entrou apavorada: Letícia, seus pais estão na recepção. Estão exigindo falar com você. Estão acusando você de ser ingrata e dizendo que você precisa de ajuda psiquiátrica. O sangue gelou nas minhas veias. Eles não estavam tentando apenas me humilhar. Eles estavam tentando destruir a minha reputação profissional. Eu me levantei e fui até a recepção. Eles continuaram o show. Ela não devia estar trabalhando, gritou meu pai para todo mundo ouvir. Não tem estabilidade emocional para cuidar nem da própria vida. A empresa dela só existe porque nós sacrificamos tudo por ela. Completou minha mãe, dramatizando como se tivesse vivido uma tragédia. As pessoas assistiam em silêncio constrangido. E naquele instante, eu percebi: ou eu colocava um limite definitivo, ou eles acabariam comigo. Segurança, por favor, pedi calmamente. 2 funcionários vieram e os escoltaram para fora sob protestos, choros e teatralidade. Foi humilhante para eles, mas emocionalmente devastador para mim. Quando voltei para a sala de reunião, minhas mãos tremiam. O sócio da empresa que eu pretendia fechar contrato colocou a mão no meu ombro e disse: Você não tem que explicar nada. Todo mundo aqui viu quem estava desequilibrado, e não era você. Aquela frase foi um alívio. Mas a guerra estava longe de acabar. Na noite seguinte, o pior golpe veio de onde eu menos esperava: o trabalho dos meus pais. A empresa onde eles trabalhavam, uma rede de lojas de móveis, publicou uma nota interna informando que abriria uma investigação sobre comportamentos inadequados de funcionários em ambiente público e corporativo. Pelo tom, eu percebi na hora: alguém denunciou. Não fui eu. Nunca agi pelas sombras. Mas alguém, talvez um convidado da festa, talvez alguém do trabalho deles, viu a forma como me humilharam e resolveu agir. E foi nesse momento que a situação se transformou de perseguição em desespero.
Na manhã seguinte, minha mãe apareceu chorando no portão. Letícia, pelo amor de Deus, nos ajude. Estamos sendo ameaçados de demissão. Você precisa contar para eles que somos uma família unida. Eu permaneci imóvel. Ela chorava desesperadamente. Não porque sentia remorso, mas porque o status deles estava ameaçado. Meu pai chegou em seguida, agressivo como sempre. Se você não nos ajudar, você vai destruir nossa vida. E ali estava a prova definitiva. Eles nunca se importaram comigo. Eles se importavam com a imagem. Eu inspirei fundo. Eu não destruí a vida de vocês. Vocês fizeram isso sozinhos. E agora vocês vão lidar com as consequências. Eles ficaram paralisados. Meu pai tentou voltar ao controle. Você acha que ganhou, né? Mas a gente ainda vai te derrubar. Você não perde por esperar. Ele saiu batendo o portão. Eu fiquei olhando enquanto eles se afastavam. E naquele momento entendi, o que começou como humilhação pública iria se transformar em uma retaliação completa. Eles não iam descansar enquanto não me vissem no chão. Eu só não imaginava que, na tentativa de me destruir, eles acabariam cavando a própria ruína. Eu achava que a demissão iminente dos meus pais seria o ponto final da guerra. Ingenuidade minha. Quando alguém está acostumado a viver de aparência, basta tocar no orgulho para despertar o pior. 2 dias depois de aparecerem chorando no portão, meu mundo virou notícia, literalmente. Sentei no sofá para tomar café e, ao abrir o celular, um vídeo começou a circular nos grupos da cidade. Uma gravação feita por Bruna, minha irmã, falando com lágrimas teatrais nos olhos. Gente, eu preciso desabafar porque não aguento mais ver meus pais sofrendo. Minha irmã, a Letícia, expulsou todos os convidados no aniversário do papai, humilhou nossos pais, e agora está tentando destruir a carreira deles também. Eles estão prestes a ser demitidos por causa dela. Eu não sei mais o que fazer. A inveja destrói. E ver uma família sendo desfeita desse jeito dói demais. As curtidas aumentavam. Comentários surgiam como flechas. Que filha horrível. Ela deve ter problemas emocionais sérios. Filha que distrata os pais vai pagar cedo ou tarde. Eu senti um impacto físico, como um soco no estômago. E esse foi só o começo. Páginas de fofoca locais começaram a repostar o vídeo. Perfis aleatórios criavam histórias absurdas, inventando que eu era agressiva, que eu tratei convidados mal, que eu proibi minha irmã de falar com o pai na festa, cada versão mais fantasiosa que a outra. Era uma campanha de difamação em massa, organizada, calculada, cruel. Eu não estava com vergonha. Eu estava com raiva. Raiva de ter sido humilhada a vida inteira por gente que usava a palavra família como escudo para abuso. Meu advogado, Dr. Henrique, veio até minha casa imediatamente. Sentou-se à minha frente com a expressão preocupada: eles estão tentando te destruir. Mas esse tipo de exposição pública abre espaço para 2 coisas: provas e testemunhas. E então ele me mostrou algo que mudou tudo. Sem eu pedir, vários convidados da festa tinham enviado mensagens para ele, relatando exatamente o que viram: o tom agressivo do meu pai, o desprezo de Bruna, as gargalhadas de deboche, o empurrão da minha mãe quando eu tropecei. Alguns até anexaram vídeos. Eu assisti tremendo. Não porque era doloroso, mas porque finalmente eu tinha evidências do que eu sofri a vida toda. O advogado classificou os registros em pastas: calúnia, injúria, difamação, exposição pública intencional, ameaça, invasão de propriedade e perturbação. Eu passei semanas sendo ferida pela narrativa deles. Mas naquele dia, pela primeira vez, eu tomei o controle. Henrique, eu disse mantendo a voz firme, quero mover todos os processos possíveis. Todos. Ele concordou. Está preparada para o impacto? Eu passei 30 anos engolindo tudo calada. O impacto foi aquilo. Isso agora é justiça. A partir dali, o efeito dominó começou. Primeiro, as notificações extrajudiciais chegaram na casa dos meus pais e da Bruna. Eles ficaram em choque.
Bruna surtou ao vivo na internet, dizendo que eu estava tirando proveito e inventando coisas. Depois, a empresa onde meus pais trabalhavam acelerou a investigação interna. Viram os vídeos das agressões verbais. Viram os comportamentos inadequados. Em seguida, a direção marcou uma reunião de desligamento. Eu não estava presente. Não queria estar. Mas eu soube de tudo. Meu pai saiu do prédio gritando, chamando funcionários de traidores. Minha mãe desmaiou na calçada, teatral como sempre, esperando piedade. Mas ninguém ajudou. A cidade inteira viu. O orgulho deles foi esmagado no lugar mais doloroso, o público. Enquanto isso, Bruna começou a perder seguidores. Influenciadores que a apoiaram no início descobriram os vídeos completos da festa e apagaram os posts em silêncio, nenhum deles queria se queimar. A verdade, quando aparece, ilumina o que ninguém quer ver. Mas mesmo com tudo se desfazendo, eles não recuaram. Numa manhã de sábado, quando eu estava regando o jardim da chácara, escutei a voz estridente de Bruna atrás de mim: "Você está feliz agora?" Arruinou a vida de todo mundo. Por quê? Por vingança? Eu fiquei de costas por alguns segundos antes de responder: eu não arruinei nada. Eu só parei de permitir que vocês me destruíssem. A família é o bem mais importante que existe. Ela gritava como um mantra vazio. Você precisa aprender a perdoar. Eu me virei devagar e olhei bem nos olhos dela. Perdão não é retorno. Perdão não é permitir que tudo continue igual. Perdão não é brincar de família perfeita. Vocês confundem perdão com impunidade. E isso acabou. Bruna ficou muda. Pela primeira vez, ela não tinha resposta. E deixe claro para o papai e para a mamãe: eu não vou recuar. Não adianta tentar me atacar profissionalmente, socialmente ou emocionalmente. Vocês já perderam o único poder que tinham sobre mim, o medo. Ela tremeu. Era a primeira vez em toda a nossa vida que eu via minha irmã sentir medo de mim, não porque eu ameaçava, mas porque eu tinha acordado. Quando ela saiu batendo o portão, eu senti algo novo dentro de mim. Não era ódio. Não era dor. Não era vitória. Era liberdade. Mas a guerra ainda não tinha acabado. O pai e a mãe estavam machucados demais para recuar. Bruna estava humilhada demais para desistir. E no desespero de recuperar o controle, eles cometeriam o maior erro de todos. Ainda havia uma última cartada, e eles estavam prestes a usá-la. Quando a situação parecia finalmente se estabilizar, meus pais demitidos, Bruna desacreditada, e os processos já em andamento, eu respirei pela primeira vez em meses. Mas paz, para quem fere o ego de um narcisista, dura pouco. Numa quarta-feira à noite, quase 22 horas, tocaram a campainha da chácara. Olhei pelas câmeras, conselho tutelar, polícia militar e uma assistente social. Meu coração gelou. Eu abri o portão com cautela. A assistente social foi direto ao ponto: recebemos denúncias anônimas de que aqui funciona uma casa clandestina para idosos e que a senhora estaria mantendo pessoas em cárcere privado em troca de aluguel e cuidados irregulares. Eu fiquei paralisada. Era absurdo, surreal, uma acusação que nem fazia sentido. A chácara sempre foi minha casa, nada mais. Podemos entrar? A policial perguntou com tom neutro. Podem, respondi, mesmo com a garganta fechada. Eles vasculharam tudo. Quartos, cozinha, sala, varanda, armários. Viraram caixas, abriram portas, procuraram por pessoas que não existiam. Era claro, não era uma investigação, era uma tentativa de me incriminar. Quando perceberam que não havia absolutamente nada irregular, a assistente social olhou para mim e disse: sinto muito. Alguém está tentando destruir a senhora. Eu só concordei. Não tinha mais lágrimas para aquela família. No fim da visita, o policial guardou o bloco de notas e murmurou: se fizer boletim de ocorrência, coloque o número dos agentes. Vamos confirmar tudo. Ele não precisava dizer mais nada. Ele sabia de onde tudo veio. Mas o golpe final ainda estava por vir.
2 dias depois, recebi uma notificação da prefeitura informando que denunciaram a reforma da chácara como obra irregular e perigosa. Uma tentativa desesperada de interditar meu lar. Em anexo, fotos do interior da casa, tiradas recentemente. O sangue ferveu dentro de mim. Alguém entrou na minha casa escondido. Corri para a sala e conferi a câmera interna. Por volta das 3 horas da manhã, uma imagem borrada registrava uma mulher de moletom, rosto coberto. Mas eu reconheci na hora o andar de Bruna. O jeito do corpo. A raiva. O advogado reuniu tudo. Eles não estão apenas tentando te prejudicar. Estão tentando destruir sua vida completamente. E agora cruzaram a linha da criminalidade. E então ele me deu a sentença final: depredação, invasão de propriedade, denúncia falsa, falso testemunho, calúnia e tentativa de dano patrimonial. Agora eles vão responder criminalmente. E quando isso começar, não haverá mais retorno. Eu concordei. Não era mais uma disputa familiar. Era sobrevivência emocional. Enquanto os processos seguiam, eu continuava minha vida. Trabalhava, cuidava da casa, administrava projetos. Às vezes ficava em silêncio por horas, pensando em tudo que vivi. Eu ainda amava? Ainda doía? Sim. Mas amor nenhum justifica a destruição de si mesma. Às vezes, à noite, eu chorava. Não por saudade, mas pela constatação de que a família que eu desejava nunca existiu, era só ilusão minha. Eu amava pessoas que nunca foram capazes de me amar de volta. Mas eu nunca acordei arrependida. Nunca desejei voltar atrás. Os dias passaram e, um por um, os processos começaram a estourar. Meus pais foram intimados para responder pela invasão da empresa, pela exposição pública e pelas ameaças. Bruna foi intimada a depor pela gravação ilegal dentro da minha casa. A resposta deles? A única possível para quem se vê encurralado: vitimismo. Meu pai apareceu na delegacia dizendo que só queria proteger a família. Minha mãe chorou, dizendo que só queria unir as filhas. Bruna exagerou, como sempre: se a Letícia continuar com isso, meu pai pode ter um infarto. Você quer ser responsável por isso? A delegada apenas respondeu, fria: quem coloca a saúde em risco são suas próprias escolhas, não as consequências delas. Eles estavam perdidos. E quanto mais encurralados ficavam, mais desesperados se tornavam. Na semana seguinte, fui à padaria da cidade. As pessoas, antes cheias de julgamentos, agora baixavam a cabeça com vergonha. Alguns me chamavam de forte. Outros cochichavam, mas sem ousar encarar. E então aconteceu algo que eu jamais imaginei testemunhar. Meus pais e Bruna tentaram me abordar em público. Eu estava saindo da padaria quando ouvi a voz da minha mãe: Letícia, por favor, vamos conversar. Parei. Não por desejo de diálogo, mas porque senti que algo importante estava prestes a acontecer. Eles estavam abatidos, envelhecidos, carregando em cada olhar o peso de quem perdeu tudo. Não havia mais arrogância. Não havia mais superioridade. Mas também não havia arrependimento verdadeiro. Você nos destruiu, meu pai disse com voz trêmula. Era isso que você queria? Não, respondi com calma. Tudo o que eu sempre quis era respeito. Bruna avançou um passo, chorando: nós somos sua família. Vocês são meu sangue, corrigi. Família, nunca foram. Um silêncio pesado caiu entre nós. E eu pude ver, de forma quase física, o desmoronamento do mundo que eles construíram em cima de aparências. Então você vai deixar a gente assim? Minha mãe perguntou. E por um momento, eu enxerguei a verdade crua: eles não queriam perdão. Eles queriam controle. Eles queriam apagar tudo o que fizeram para poder continuar fazendo. Respirei fundo. Eu não deixei vocês assim. Vocês chegaram aqui sozinhos. Eu passei por eles, sem olhar para trás. Eles ficaram ali, parados na calçada, pela primeira vez sem plateia, sem aplausos, sem máscaras. A guerra estava acabando.
E eles estavam perdendo, não porque eu venci, mas porque finalmente pararam de ter poder sobre mim. Mas havia ainda um último capítulo. Um acontecimento que selaria tudo de forma definitiva e irreversível. Quando eu me afastei da padaria, deixando meus pais e Bruna imóveis na calçada, senti um silêncio dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Não era vazio. Não era dor. Era paz. A guerra estava no fim, mas o desfecho ainda não havia acontecido. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o advogado, Dr. Henrique. Letícia, o julgamento do processo administrativo dos seus pais saiu hoje. E eles foram demitidos oficialmente. Por justa causa. Eu fiquei muda. Não porque eu queria que aquilo acontecesse, mas porque aquilo era consequência direta da vida que eles escolheram viver. Por anos, sustentaram uma imagem falsa, humilharam, ridicularizaram, pisaram em quem estava abaixo, até que, quando o castelo de cartas caiu, não havia mais nada sustentando. Depois foi a vez de Bruna. 2 dias depois, ela perdeu o contrato com a empresa de cosméticos que a patrocinava. A marca emitiu nota pública: repudiamos qualquer comportamento que incentive humilhação, assédio e manipulação emocional. Não compactuamos com atitudes demonstradas pela influenciadora Bruna Amaral. A internet não perdoou. Os comentários se inverteram. Então quem era tóxica não era a irmã? Cadê o discurso de família perfeita agora? A verdade sempre aparece. Bruna tentou se defender, mas já era tarde. A imagem que ela vendeu por anos, da filha perfeita, a irmã amorosa, tinha acabado. Sem marca, sem engajamento, sem internet, ela não era ninguém. Alguns diriam que isso era justiça. Mas justiça mesmo veio na forma mais inesperada. Na audiência final do processo criminal, eu sentei do lado esquerdo da sala. Do outro lado, meus pais e Bruna, sem advogado particular, com defensor público. O olhar deles era vazio, cansado, derrotado. O juiz leu os autos, analisou as provas, assistiu aos vídeos, ouviu testemunhas, convidados, funcionários, vizinhos. As mentiras não resistiram. A sentença foi clara: a ré Bruna Amaral é condenada por invasão de propriedade, falsidade ideológica e denúncia caluniosa. Os réus Antônio e Regina Amaral são condenados por ameaça, calúnia e tentativa de dano patrimonial, além de perturbação e difamação pública. A pena não envolvia prisão, eram multas, indenizações e medidas restritivas. Mas mentalmente, a prisão deles já tinha começado há meses. E eu vi isso nos olhos deles quando o juiz concluiu: os réus ficam proibidos de se aproximar da autora ou de contatá-la por qualquer meio, direta ou indiretamente. Bruna chorou. Minha mãe soluçou. Meu pai abaixou a cabeça, pela primeira vez na vida. O juiz bateu o martelo. A audiência acabou. Levantei. Eles me olharam como se esperassem algo, talvez perdão, talvez compaixão. Bruna sussurrou: Letícia, por favor, diz alguma coisa. Eu segurei a bolsa, respirei devagar, e respondi: vocês me perderam no dia em que decidiram que a imagem era mais importante do que filha. E virei as costas. Os meses seguintes foram tranquilos, pela primeira vez em anos. Comecei a plantar lavanda no campo aberto da chácara. O cheiro perfumava a varanda. Voltei a tocar violão à noite, sem medo de que alguém reclamasse. Comecei a receber grupos pequenos de amigos para jantar, não por obrigação, mas porque eu queria. Eu ria. Dormia bem. Comia em paz. A ferida cicatrizou, não porque eu esqueci, mas porque eu deixei de sangrar por quem nunca curou nada em mim. De vez em quando, eu escutava notícias pela cidade, meus pais procurando emprego, passando vergonha ao pedir indicações, Bruna tentando desesperadamente voltar para a internet com vídeos de vitimização que ninguém assistia. Eles estavam vivos. Mas a glória que eles exibiam desmoronou, e esse era o castigo que mais doía para eles, a queda do ego. Um dia, enquanto eu regava as flores, a vizinha mais antiga da estrada apareceu no portão. Letícia, minha filha, você venceu. Eu sorria sem soberba, sem orgulho exagerado. Apenas reconheci a frase por inteiro.
Eu não venci sobre eles, respondi. Eu venci sobre mim mesma. Hoje, enquanto escrevo essa história, estou sentada na varanda da chácara. A mesa está posta com café fresco, bolo de fubá e uma brisa leve batendo no rosto. As folhas se movem devagar, como se nada no mundo pudesse abalar a paz que eu construí. Não tenho contato com meus pais. Não tenho contato com Bruna. Não mando mensagem em datas comemorativas. Não espero ligação em domingos. Não imagino reconciliação. Isso não é rancor. É proteção. Eu finalmente entendi, às vezes, para sobreviver, você precisa deixar de querer o amor das pessoas erradas. Às vezes, a cura é aceitar que alguém pode ter seu sangue, mas nunca foi sua família. E, no fim de tudo, eu encontrei algo que durante anos eu nem sabia que procurava, eu mesma. Eu deixo essa história para quem precisa ouvir. Se você está lutando para ser amada por quem te destrói, pare. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você não precisa ser mártir para ser boa filha, boa irmã, boa mulher. Dizer não é um ato de amor próprio. E amor próprio nunca é egoísmo, é sobrevivência. A chácara é tranquila agora. A vida é leve. E eu sou livre. Porque no dia em que meu pai me chamou de imprestável diante de 200 pessoas, ele achou que tinha me destruído. Mas foi naquele dia que eu despertei. E tudo que veio depois, justiça, libertação, silêncio, não foi vingança. Foi consequência. Se essa história chegou até você, é porque de alguma forma tocou o seu coração. Antes de sair do vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Curta agora, porque isso ajuda o meu canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir mensagens como essa. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, porque todos os dias eu trago histórias reais de superação, força e transformação, histórias de mulheres que decidiram não aceitar mais serem caladas. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar da Letícia, você teria feito o mesmo? Você teria coragem de se defender, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família? Sua opinião é muito importante para mim, e eu leio cada comentário com atenção. E comenta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo saber até onde as nossas histórias estão chegando. Pode ter certeza que eu vou passar nos comentários e deixar um coração no seu. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo, e lembre-se, ninguém tira de você aquilo que você conquistou com dignidade.